E se, muito antes do Deus bíblico, divindades de pele escura governaram o mundo? E se as noções aceitas sobre as origens da humanidade, da criação do mundo e dos deuses são apenas uma pequena parte de uma história muito mais vasta e profunda? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre sua percepção de fé, história e até mesmo de sua própria identidade. É bem possível que a imagem familiar do passado esteja fundamentalmente errada. Desde tempos imemoriais, antigas civilizações adoravam deuses poderosos, seres descritos como senhores de pele escura, que talvez governaram nações inteiras muito antes do surgimento dos textos bíblicos. Essas divindades não são apenas lendas empoeiradas de livros antigos. Sua presença pode ser encontrada em símbolos secretos, culturas milenares e até mesmo em fragmentos esquecidos da própria Bíblia. Lembre-se de Osíris, Ísis, Anubis e outras divindades nascidas no coração da África, muito antes do florescimento das civilizações europeias e do cristianismo. Muitos acreditam que esses deuses não eram apenas personagens míticos. Alguns pesquisadores sugerem que eles tiveram uma influência direta na formação das religiões modernas. Mas por que essa parte da história foi tão cuidadosamente silenciada, entregue ao esquecimento ou mesmo intencionalmente apagada da memória das gerações? Imagine templos majestosos erguendo-se em meio ao deserto infinito, cerimônias solenes iluminadas pelas chamas de fogueiras e sacerdotes e reis de pele escura proclamando-se descendentes diretos desses deuses. Agora, voltemo-nos para a Bíblia. Quantos personagens bíblicos podem ter sido inspirados por essas figuras antigas? Quantas histórias foram adaptadas, reescritas e alteradas para ocultar as verdadeiras raízes da humanidade? Esta não é apenas mais uma imersão em curiosidades históricas, mas uma jornada fascinante às origens da fé, um convite ao pensamento aberto e à reavaliação de tudo o que se sabia sobre Deus, religião e espiritualidade. Trata-se de mistérios ocultos, verdades proibidas e segredos que podem ter permanecido nas sombras por milénios, mantendo a humanidade na ignorância. Por que tantos livros foram excluídos da Bíblia? O que continham que não deveria vir a público? Existem opiniões de que eles guardavam histórias sobre deuses de pele escura, divindades com poder extraordinário, conhecidas por sua sabedoria e generosidade, mas também capazes de derramar sua ira sobre aqueles que ousassem se opor a elas. Você está pronto para ouvir uma versão da história que pode chocar e ao mesmo tempo libertar sua mente. Lembre-se, não haverá volta. Cada nova descoberta destruirá suas antigas concepções de realidade. Prepare-se para conexões inesperadas entre antigas culturas africanas, civilizações perdidas e as narrativas bíblicas que moldaram o mundo moderno. Esta não é apenas uma história, é uma questão de autoidentificação, uma tentativa de entender de onde viemos e por que tantas verdades nos foram ocultadas. Seriam esses deuses entidades espirituais ou seres de carne e osso, líderes poderosos que com o tempo foram divinizados? À medida que desvendarmos essas histórias, reflita: e se o Deus bíblico não foi o primeiro? E se antes dele existiu um panteão de deuses de pele escura, reverenciados por reis e sacerdotes que governaram com sabedoria e poder absoluto? Porque essas histórias estão ausentes das escrituras sagradas que conhecemos. Você verá como essas divindades misteriosas podem ter deixado vestígios invisíveis no mundo moderno e como suas histórias ainda ressoam em culturas, símbolos e rituais. Então vamos mergulhar no coração desse mistério. Você já pensou que antes do Deus bíblico, outras divindades de pele escura governaram o mundo? Qual é a sua opinião sobre esse enigma? Lembre-se de que cada questão como esta é um convite para ir além do que é comumente aceito. Você está pronto para avançar e descobrir a próxima revelação. Então continuemos, pois o que vem a seguir pode surpreendê-lo. A África, berço da humanidade, sempre foi o centro de civilizações incríveis, repletas de mistérios, sabedoria e espiritualidade. Muito antes do surgimento dos textos bíblicos, grandes impérios floresceram ali, governados por reis considerados deuses vivos e representantes de poderes superiores, que guiavam seus povos.
Ao estudar a história oficial, é fácil notar que muitos desses relatos foram intencionalmente removidos, reescritos ou distorcidos para se conformar a uma única versão da verdade. Mas e se esses deuses de pele escura, reverenciados por milhões, não apenas existiram, mas também deixaram uma marca profunda, influenciando a formação de conceitos que encontramos na Bíblia? Imagine templos antigos erguidos sob o sol escaldante do Egito com uma precisão que supera as capacidades da tecnologia moderna. Cada pedra, cada hieróglifo e cada ritual estavam diretamente conectados ao divino. Essas civilizações acreditavam que seus governantes não eram meramente humanos, mas divindades encarnadas, escolhidas para guiar os destinos do mundo. Não se trata apenas do Egito. Lembremo-nos de civilizações como Núbia, Yorubá, o antigo reino de Cush e outras menos conhecidas, mas igualmente poderosas, que existiram muito antes do início da escrita da Bíblia. Esses povos adoravam deuses, frequentemente de pele escura, simbolizando força, fertilidade, vida e até mesmo a morte. Divindades como Osíris, o deus do submundo, e Ísis, a mãe sagrada, eram reverenciadas como entidades supremas, controlando tanto os mundos físico quanto espiritual. É surpreendente e até mesmo notável perceber que muitas histórias sobre esses deuses são incrivelmente semelhantes às narrativas bíblicas. Por exemplo, Osíris, um deus que morreu, foi esquartejado e ressuscitou graças ao poder de Ísis. Essa história não lhe lembra algo? Muitos veem nela paralelos claros com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É uma coincidência? Ou por trás das linhas da história esconde-se uma verdade mais profunda que estamos gradualmente desvendando? As culturas africanas não apenas tinham uma profunda conexão com o espiritual, mas também ensinavam princípios de moralidade, justiça e vida após a morte, muito antes do surgimento dos conceitos cristãos. Não é de surpreender que alguns estudiosos afirmem que as raízes da religião moderna se encontram em tradições e crenças mais antigas, originadas na fértil terra africana. Mas por que essas histórias não são amplamente divulgadas? Porque, ao falar sobre a origem da fé, nos concentramos apenas no Oriente Médio. Talvez essas civilizações guardassem segredos que contradizem a história aceita, segredos capazes de mudar para sempre nossa compreensão do mundo e da fé. E se você descobrisse que alguns livros excluídos da Bíblia contêm menções diretas a essas divindades? Será que a história oficial foi cuidadosamente selecionada para apagar a influência desses deuses de pele escura? Ao refletir sobre os deuses de pele escura, é inevitável questionar as origens das práticas religiosas modernas. Rituais de purificação pela água, sacrifícios, símbolos de vida eterna e o conceito de alma imortal. Tudo isso existia muito antes dos nossos dias. Sacerdotes egípcios, por exemplo, falavam da vida após a morte e do julgamento do coração, o que ecoa as concepções cristãs posteriores sobre o julgamento divino. Isso nos faz pensar, não é? De fato, existe uma conexão invisível entre os deuses antigos e as religiões modernas que poucos ousam explorar. Talvez isso se deva ao fato de que tais questões abordam tópicos aos quais muitos preferem não responder. Quem realmente moldou nossa concepção de Deus? Quão original é a nossa fé e não será ela uma adaptação de ideias que surgiram há milhares de anos? Imaginemos uma vasta tapeçaria tecida a partir de diversas culturas e crenças. No centro dessa tapeçaria encontram-se majestosas figuras de pele escura, vestidas de ouro, simbolizando não apenas poder e autoridade, mas também o conhecimento espiritual transmitido de geração em geração. Esses deuses ficaram famosos por seus feitos extraordinários, governando o mundo com sabedoria e firmeza. No entanto, com o tempo, suas histórias foram absorvidas, reinterpretadas e muitas vezes apagadas da memória. E se a própria ideia do monoteísmo, a crença em um único Deus supremo, foi inspirada em princípios que surgiram nos antigos reinos africanos? O faraó Akhenaton, por exemplo, foi um dos primeiros a adotar a crença em um único Deus, Aton, muito antes do surgimento do judaísmo. Esse fato nos força a reconsiderar todas as nossas concepções sobre a história da espiritualidade.
Você já considerou que as histórias sobre deuses de pele escura podem ser o elo perdido que nos ajudará a entender a origem da fé? Mas não vamos parar por aqui. Vamos mergulhar ainda mais fundo nessas conexões misteriosas, examinando registros, evidências e histórias esquecidas que apontam para um passado muito mais complexo e fascinante do que nos é apresentado. Os deuses de pele escura não são apenas nomes perdidos em livros mitológicos. Eles são parte da história humana que foi apagada, distorcida ou simplesmente esquecida. Quando falamos de Osíris, Ísis e Anubis, não nos referimos apenas a personagens de uma cultura antiga, mas a símbolos profundos de poder, morte, renascimento e transcendência. Esses deuses não surgiram por acaso, foram gerados por civilizações que dominavam não apenas a arte da construção, mas também a compreensão da alma e do cosmos. Para essas culturas, os deuses não eram abstrações, mas seres reais, presentes em cada aspecto da vida, desde o nascer do sol até os mistérios do submundo. Osíris, por exemplo, era reverenciado como o deus da vida após a morte, o senhor do julgamento final. Ele não apenas governava o submundo, mas também era um símbolo de ressurreição e renovação eterna. Imagina a influência que essa ideia exercia sobre as mentes das pessoas que acreditavam na continuação da vida após a morte. É impossível não refletir sobre como essa história ecoa outros mitos de deuses que morrem e ressuscitam, incluindo Cristo. Seria isso uma coincidência ou uma prova de que todas essas histórias têm uma raiz comum, uma fonte que precede a própria Bíblia? Ísis, que encarnava a maternidade e a magia, apresentava-se como uma deusa com asas abertas, oferecendo proteção e compaixão. Os templos da Aj, segundo as lendas, serviam como centros de sabedoria, onde sacerdotes guardavam conhecimentos que transcendiam a compreensão humana. Hoje, pesquisadores sugerem que a veneração à Virgem Maria pode ter herdado traços do culto a Ísis, especialmente na representação dela com seu filho Horus, que lembra a imagem de Maria com o menino Jesus. Isso nos leva a pensar em como as verdades se transformaram ao longo dos séculos. Anubis, o deus com cabeça de chacal, guardava as tumbas e acompanhava as almas ao submundo. Ele pesava os corações dos mortos na balança da justiça, determinando seus destinos. A ideia de julgamento e retribuição encarnada em Anubis é rastreável em várias religiões, incluindo o cristianismo. A questão surge: seria Anubis um protótipo do julgamento divino, ou existe uma conexão entre as histórias de divindades e a justiça espiritual? As antigas tradições sumérias e babilônicas também possuíam um panteão de deuses associados à criação do mundo, à guerra e ao destino. Enki, Marduk e Inanna inspiravam temor e reverência. Seus mitos narravam batalhas celestiais, dilúvios e a criação da humanidade a partir do barro. Comparando essas histórias com as africanas, é possível notar uma semelhança surpreendente. Seres poderosos descem à Terra, intervêm nos assuntos humanos e estabelecem ordens espirituais. Essas tradições não eram isoladas. Houve um intercâmbio de conhecimentos e símbolos entre os povos africanos, sumérios e babilônicos. Eles pareciam compartilhar fragmentos de uma única verdade, formando suas próprias versões de acordo com a cultura. A questão que surge é: a história da humanidade é linear, ou é composta por camadas de civilizações antigas que deixaram vestígios que interpretamos como mitos? Os deuses de pele escura não são apenas símbolos do passado, mas ecos de uma força espiritual esquecida. Eles personificavam sabedoria, justiça, vida, morte e renascimento, atuando como uma ponte entre os humanos e o divino. Muitos buscam essa compreensão nos textos sagrados, mas talvez ela já existisse muito antes da Bíblia. Os paralelos entre as divindades antigas e as histórias bíblicas levam à reflexão. Será que a Bíblia foi criada com base nessas narrativas ancestrais? Existem nos textos sagrados alusões ocultas a essas divindades e às verdadeiras origens da fé. As histórias de Osíris, Ísis e Anubis ressoam em muitas culturas, o que nos faz ponderar sobre a interconexão desses mitos. A semelhança entre as tradições africanas e as crenças dos povos do Oriente Médio, em particular dos babilônios, é surpreendente.
Alguns pesquisadores levantam a hipótese da existência de uma memória coletiva da humanidade, uma espécie de DNA espiritual que guarda ecos dos mitos e lendas mais antigos. E se a verdade sobre o mundo espiritual estiver fragmentada em pedaços espalhados por diversas culturas e a humanidade apenas agora está tentando reuni-los? Isso poderia explicar a semelhança impressionante de inúmeras histórias que diferem apenas em nomes e detalhes. Talvez os deuses de pele escura sejam o elemento-chave, mas esquecido ou intencionalmente apagado da história desse quebra-cabeça. Você já notou os paralelos entre as divindades africanas, os deuses sumérios e as narrativas bíblicas? O próximo passo na exploração deste tema revelará novas facetas, fazendo-nos reavaliar as concepções estabelecidas sobre a origem da fé e da humanidade. Ao mergulhar nas profundezas da história, é impossível não notar como muitas narrativas foram cuidadosamente moldadas para apresentar apenas um ponto de vista. Ao longo dos séculos, impérios, instituições religiosas e líderes políticos buscaram destruir ou distorcer evidências que contradiziam a versão oficial do mundo espiritual e do poder divino. Textos antigos, inscrições e manuscritos foram entregues ao esquecimento, alterados ou destruídos, pois continham histórias que não se encaixavam nos limites estabelecidos. É aqui que se traça uma intrigante conexão entre os deuses de pele escura e as narrativas bíblicas. Ao considerar os cultos e crenças que precederam a Bíblia, entramos em um território que desperta interesse e, ao mesmo tempo, desconforto em muitos. Civilizações africanas, como o Antigo Egito e o Reino de Cush, possuíam um sistema espiritual desenvolvido, baseado nos princípios de justiça, equilíbrio e reverência ao divino. Eles acreditavam na vida após a morte, na existência da alma e no julgamento espiritual. Muito antes do surgimento desses conceitos nos textos judaico-cristãos, esses povos ergueram templos majestosos e desenvolveram rituais complexos, que influenciaram direta ou indiretamente os símbolos e práticas religiosas que conhecemos hoje. Achados arqueológicos atestam que sacrifícios, orações e ritos de purificação eram difundidos milhares de anos antes de Abraão. Sacerdotes egípcios, detentores de profundo conhecimento sobre a morte e a ressurreição, realizavam cerimônias com cânticos, incensos e símbolos que representavam a passagem da alma para outra dimensão. A questão que surge é: seriam os conceitos bíblicos ecos dessas antigas tradições, adaptadas e reinterpretadas ao longo do tempo? É interessante notar que alguns livros apócrifos excluídos do cânone bíblico oficial contêm alusões a uma conexão com divindades e crenças mais antigas. Em textos antigos, como o livro de Enoque, anjos caídos são discutidos, seres celestiais que desceram à Terra para compartilhar mistérios espirituais e conhecimentos avançados com os humanos. Alguns pesquisadores acreditam que esses relatos podem ser ecos de antigas divindades africanas e sumérias, apresentadas sob uma nova interpretação. A pergunta natural que surge é: por que esses livros foram declarados proibidos? O que eles continham que poderia fundamentalmente mudar nossa compreensão da fé e a percepção de quem realmente governava o mundo espiritual? Os cultos dos deuses de pele escura eram baseados em um profundo respeito pela natureza e pela harmonia da vida, percebendo o universo como um sistema interconectado, onde cada elemento possuía um propósito e poder divinos. Essa visão ressoa com algumas ideias bíblicas, mas há uma diferença fundamental. Para essas civilizações, o divino não era um ser distante, mas estava presente na vida cotidiana, nos rios, nas árvores, no sol e até no vento. Na compilação da Bíblia, muitos desses elementos naturais foram reinterpretados ou descartados para formar uma imagem mais centralizada de Deus. Templos antigos na África e no Oriente Médio eram orientados pelas estrelas, planetas e fenómenos astronómicos, pois os povos antigos acreditavam em uma conexão direta dos deuses com o cosmos, vendo os céus como um reflexo do mundo espiritual. Estudiosos sugerem que as histórias bíblicas da criação do mundo têm paralelos com esses antigos conhecimentos celestiais, como se o livro de Gênesis fosse uma versão simplificada dos mitos sobre a origem da vida e da humanidade.
Existem evidências de viagens de sacerdotes africanos para outras terras, onde difundiam suas tradições e rituais. Com o tempo, essas práticas foram assimiladas, transformadas e incorporadas em outras culturas, o que explica a semelhança entre os cultos africanos, sumérios, babilônicos e até mesmo os costumes judaicos. Isso não indicaria a existência de uma verdade mais ampla, unindo todas essas histórias em um todo coeso. Porque alguns registros históricos são considerados mitos, enquanto outros são tidos como realidade. Porque as histórias sobre deuses de pele escura foram rebaixadas a lendas, enquanto outras narrativas foram elevadas ao status de verdade absoluta. Talvez a resposta esteja no poder. A história é escrita pelos vencedores e tudo o que não se alinha com suas visões é apagado ou distorcido. E se existirem provas ocultas, guardadas em bibliotecas secretas ou cavernas ainda não descobertas, que confirmam a existência e o sábio governo desses deuses de pele escura? E se o próprio conceito de Deus, tal como o conhecemos, foi moldado pela influência dessas figuras poderosas? Essa possibilidade altera radicalmente nossa percepção não apenas da Bíblia, mas de toda a história espiritual da humanidade. Ao refletir sobre esses aspectos, é inevitável a pergunta: os fatos históricos foram intencionalmente distorcidos ou omitidos para ocultar a magnitude da influência das divindades africanas na formação das tradições religiosas e culturais da humanidade? Ou devemos acreditar que a versão existente da história é completa e exaustiva, não deixando espaço para interpretações alternativas? Na contínua exploração desses enigmas e das evidências recém-descobertas, prosseguiremos nossa jornada rumo a um passado que pode ser muito mais surpreendente e complexo do que se costuma pensar. Ao analisar os mitos sobre os deuses africanos e compará-los com as narrativas bíblicas, torna-se evidente a existência de paralelos impressionantes. Essas semelhanças não apenas sugerem uma origem comum para essas histórias, mas também permitem supor que muitos dos textos sagrados que conhecemos hoje podem ter sido inspirados por mitos mais antigos, que já existiam nas civilizações africanas. Isso não diminui o valor da Bíblia ou da fé de ninguém, mas abre a possibilidade de ver a história espiritual da humanidade como um fenômeno muito mais antigo e interconectado do que costumamos pensar. Comecemos com Osíris, um dos deuses mais reverenciados do Antigo Egito. Osíris, um deus que foi vítima da traição de seu irmão Sete, cujo corpo foi desmembrado e depois reunido por sua esposa e irmã Ísis. Após a ressurreição, Osíris tornou-se o senhor do submundo e juiz das almas. Você não percebe aqui paralelos com a narrativa da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo? Ambas as figuras simbolizam sacrifício, sofrimento, morte injusta e a esperança de vida eterna. A ideia de um Salvador que vence a morte não surgiu com o advento do cristianismo. Ela já estava presente em rituais e tradições africanas muito antes da escrita do Novo Testamento. Uma outra paralela interessante pode ser traçada entre Horus, filho de Osíris e Ísis, e Jesus. Horus era reverenciado como um filho divino, nascido de uma concepção milagrosa após a morte de seu pai. Ele era visto como o legítimo herdeiro do trono, um símbolo de poder e justiça divina. Muitos episódios da vida de Horus, incluindo suas batalhas épicas contra Sete, para vingar a morte de seu pai e restaurar a ordem, ecoam o papel de Jesus como combatente do mal e portador da luz da verdade. A imagem de Ísis segurando o bebê Horus no colo lembra tanto os ícones de Maria com Jesus que é impossível ignorar essa conexão visual e simbólica. E quanto a Moisés? A história do bebê Moisés, colocado em uma cesta e deixado no rio Nilo para escapar da perseguição do faraó, lembra outras lendas africanas nas quais crianças divinas foram salvas da morte e destinadas a um grande futuro. Nas lendas egípcias há menções a crianças reais que foram salvas da destruição e que posteriormente se tornaram líderes e libertadores. O fato de Moisés ter crescido no Egito, ter sido educado por sacerdotes e depois ter conduzido seu povo à liberdade, pode ter sido inspirado por esses antigos mitos de reis divinos e libertadores. Noé, esse personagem, parece ecoar antigos mitos de dilúvios universais, difundidos na África e na Mesopotâmia.
Civilizações antigas que habitavam o Vale do Nilo e outras partes da África também narravam sobre inundações enviadas pelos deuses com o objetivo de purificar a terra do pecado, destruir o perverso e conceder à humanidade um novo começo. A história de um homem justo, escolhido pelos deuses para preservar a vida, que reúne sementes, animais e sua família, é encontrada em diversas culturas, incluindo algumas tradições africanas que precedem a versão bíblica. Não é surpreendente pensar que essas narrativas podem ter viajado através do tempo, cruzando mares e montanhas, até alcançarem os textos sagrados que hoje são considerados verdades inquestionáveis. Outra divindade africana digna de nota é Ma'at, a deusa da verdade, justiça e equilíbrio cósmico. Seu papel no julgamento das almas dos mortos, onde ela pesa seus corações na balança da verdade, lembra de forma impressionante as passagens bíblicas sobre o julgamento divino e a avaliação dos atos humanos. Ao refletir que cada um será julgado por suas ações, é inevitável lembrar-se da imagem de Ma'at, que presidia a justiça no além-vida. Será que esse conceito pode ter influenciado a formação da ideia de julgamento e salvação na Bíblia? Não se pode ignorar os paralelos entre os rituais de purificação africanos e as cerimônias judaicas e cristãs. Por exemplo, os egípcios realizavam abluções sagradas, usavam incensos e organizavam cerimônias de renovação espiritual que lembram o batismo e outros rituais ainda praticados nas religiões ocidentais. A ideia de sacrifício como forma de expiação também era amplamente difundida nas tradições africanas, onde oferendas eram feitas aos deuses em troca de proteção, prosperidade e perdão dos pecados. Analisando esses elementos, é possível notar um fio condutor que perpassa todas essas histórias, como se a humanidade sempre tivesse buscado narrar as mesmas verdades universais, mas de maneiras distintas, adaptadas a cada cultura e época. Sofrimento, sacrifício, a luta contra o mal e a esperança na vida após a morte são temas recorrentes que aparecem tanto nos mitos africanos quanto nas narrativas bíblicas. Isso nos leva a refletir. A Bíblia, assim como outros textos sagrados, seria uma compilação dessas histórias universais, reunidas e reinterpretadas no contexto da fé de um povo específico. Quando se trata de Jesus, muitos se surpreendem ao encontrar menções a figuras semelhantes que existiram muito antes dele. A ideia de um Filho Celestial, enviado para salvar a humanidade, que sofre, é traído, morre e ressuscita subsequentemente, representa um arquétipo presente em diversas culturas, incluindo as africanas. Isso não diminui o significado de Jesus, mas permite compreender que a mensagem de salvação é, talvez, muito mais antiga e universal do que estamos acostumados a pensar. Seriam essas semelhanças meras coincidências? Ou há por trás delas uma verdade mais profunda, uma história comum que foi recontada de diferentes maneiras ao longo dos milénios? Pesquisas futuras, sem dúvida, revelarão ainda mais evidências de que o passado da humanidade guarda sinais que ligam os deuses africanos a personagens e histórias bíblicas que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Ao prosseguir com esta investigação fascinante, desvendaremos fatos ainda mais surpreendentes do que jamais ouvimos. As descobertas arqueológicas espalhadas pelo Egito e pela África, como se abrissem o véu do tempo, permitem vislumbrar um passado onde a reverência a divindades de pele escura era a pedra angular da vida espiritual e política. As escavações conduzidas por arqueólogos revelaram ao mundo templos, escrituras e artefatos que confirmam a existência de cultos antigos e revelam detalhes das concepções das civilizações antigas sobre o divino. Cada detalhe, como uma mensagem das profundezas dos séculos, sugere que a história pode ser mais complexa do que aparenta à primeira vista. Templos dedicados a Osíris e Ísis, descobertos no coração do Egito, são um exemplo vívido. As paredes desses templos são cobertas por hieróglifos que narram a vida, morte e ressurreição de Osíris, bem como sobre Ísis, a Grande Mãe, deusa da vida e da cura. Esses registros, preservados até os dias atuais, demonstram a profunda crença dos antigos na vida após a morte e em forças espirituais que transcendem o mundo material. Em alguns templos foram encontradas salas dedicadas ao julgamento das almas, com representações de Anubis pesando corações na balança da verdade,
o que ainda hoje desperta o interesse de estudiosos. Estátuas e artefatos, representando divindades em formas majestosas, também constituem achados valiosos. Algumas dessas estátuas atingem mais de 3 metros de altura e são esculpidas em pedras cujo peso é medido em toneladas. Elas serviam não apenas como obras de arte, mas também como imagens sagradas, conectando o homem aos deuses. Em sítios arqueológicos da Núbia e do antigo reino de Cush, foram descobertas representações de reis e sacerdotes de pele escura, apresentados como descendentes de divindades, o que indica seu papel central na cultura e no poder político dessas regiões. Também foram encontradas inscrições que testemunham rituais secretos, cerimônias de iniciação e festividades em honra aos deuses. As pirâmides egípcias, ao contrário da crença popular, serviam não apenas como tumbas, mas também como centros espirituais, destinados a auxiliar a alma em sua transição para outro mundo. Os corredores internos dessas estruturas contêm inscrições sobre a jornada da alma, descrevendo como ela é guiada por deuses, como Anubis, e protegida por Ísis durante o julgamento final. Essa visão da vida após a morte ecoa tradições religiosas, incluindo passagens bíblicas sobre o paraíso e o julgamento divino. Escavações recentes no Saara e em regiões próximas ao Nilo trouxeram achados interessantes, como estatuetas, amuletos e joias com símbolos de vida eterna, renascimento e proteção divina. Esses objetos, usados como talismãs, refletem a crença em seu poder espiritual e ecoam práticas existentes em diversas religiões, como o uso de cruzes e medalhas. Será que essas práticas são um legado de cultos antigos? Essa questão merece atenção. As descobertas arqueológicas na África revelam fatos surpreendentes sobre antigas crenças e práticas poéticas espirituais que existiam muito antes do surgimento das religiões conhecidas. Esses achados forçam a revisão de concepções estabelecidas sobre as origens da espiritualidade humana e o papel das civilizações africanas em sua formação. Em particular, foram descobertos pergaminhos e fragmentos de textos que narram sobre deuses que outrora caminharam entre os homens, transmitindo-lhes sabedoria e estabelecendo leis. Nessas tradições, um lugar especial é ocupado por deuses negros, reverenciados como criadores que trouxeram aos povos da terra conhecimentos sobre agricultura, escrita e astronomia. Surpreendentemente, essas narrativas ecoam as histórias bíblicas de anjos e mensageiros enviados por Deus. Tal semelhança leva muitos pesquisadores a pensar que as tradições africanas podem ter servido de base para alguns enredos bíblicos. Templos majestosos como Karnak e Luxor impressionam por sua precisão astronômica, sua orientação para fenómenos celestes como solstícios e equinócios, testemunham uma profunda conexão entre religião e astronomia na mente dos antigos africanos. Eles não apenas adoravam os deuses, mas também viam uma ligação direta entre o divino e a ordem celestial. Essa conexão entre religião e astronomia é encontrada em outras culturas, mas na África ela atinge uma complexidade incrível. Alguns estudiosos acreditam que o conhecimento sobre o cosmos, incorporado nesses templos, era tão avançado que ainda hoje causa admiração como tal precisão foi alcançada sem tecnologias modernas. É notável que muitas dessas descobertas por muito tempo permaneceram nas sombras, foram silenciadas ou simplesmente ignoradas em trabalhos históricos. Surge a pergunta: porquê? Será possível que o mundo não esteja pronto para reconhecer que a espiritualidade e o conhecimento surgiram muito antes do que se costuma acreditar e que os povos africanos desempenharam um papel fundamental na formação do património espiritual da humanidade? Não se pode esquecer as tentativas sistemáticas de diminuir a importância das civilizações africanas, apresentando seus conhecimentos como meros mitos. No entanto, é possível que sejam justamente eles a base de tudo o que sabemos hoje. Se as evidências arqueológicas indicam que a humanidade possuía conhecimentos sagrados muito antes do cristianismo e do judaísmo, então esses templos, inscrições e artefatos não seriam um testemunho silencioso de que esses deuses negros eram tão reais para seus povos quanto Deus é para bilhões de pessoas hoje em dia. Essas questões inevitavelmente tocam a mente e a fé de todo aquele que está disposto a buscar respostas.
Seriam esses templos, artefatos e inscrições apenas vestígios de uma cultura antiga, ou eles guardam uma verdade espiritual oculta de nós pelo tempo? Pesquisas futuras nos ajudarão a penetrar na essência dessas descobertas, que podem mudar não apenas a concepção do passado, mas também a própria fé. A história que nos é conhecida é envolta em um véu de mistério, pois, por séculos, ela foi submetida a uma seleção minuciosa, preservando apenas as versões que beneficiavam certos interesses. Quando se trata das narrativas ocultas e proibidas sobre as divindades de pele escura da antiguidade, adentramos um território repleto de contradições e rejeição. Inevitavelmente surge a pergunta: por que algumas histórias foram imortalizadas em textos sagrados, enquanto outras foram implacavelmente apagadas, rotuladas como heréticas ou completamente esquecidas? Muitos estudiosos estão convencidos de que a resposta reside na busca por controlar a narrativa espiritual, centralizando-a em torno de um único ponto de vista. Por essa lógica, as histórias sobre os deuses de pele escura, reverenciados nas civilizações africanas e que possuíam uma poderosa influência cultural e espiritual, podem ter sido intencionalmente excluídas, pois questionavam ou contradiziam os fundamentos do cristianismo que viriam a ser estabelecidos. Ao analisar a Bíblia, percebemos que ela foi formada ao longo dos séculos e não escrita da noite para o dia. Os textos foram selecionados a critério de líderes religiosos e políticos. Muitos livros conhecidos hoje como apócrifos não foram incluídos nessa versão oficial. Nesses livros encontram-se histórias e narrativas sobre outros deuses, outros mundos e forças espirituais que não se encaixavam na doutrina central. Há evidências de que alguns concílios religiosos tomaram decisões cruciais sobre a canonização de certos livros e a rejeição de outros. Será que as histórias sobre os deuses de pele escura foram consideradas perigosas demais para serem preservadas? Afinal, o reconhecimento de que as ideias de vida após a morte, julgamento espiritual e ressurreição existiam em outras culturas muito antes do cristianismo poderia minar a autoridade daqueles que buscavam consolidar a nova religião. Essa perspectiva muda radicalmente nossa compreensão da história e da fé. A consciência desse fato permite-nos ver que a história oficial é apenas a ponta do iceberg. Existem fragmentos, indícios e sinais de uma verdade mais profunda, ocultos entre as linhas de textos antigos, em inscrições de templos e em tradições orais cuidadosamente preservadas por alguns povos africanos. É como um quebra-cabeça espiritual à espera de ser resolvido. E cada elemento encontrado nos permite ver o quanto nossa percepção de Deus e do divino foi moldada e limitada ao longo dos séculos. Você já parou para pensar por que tantas histórias foram relegadas ao esquecimento? Será que nos contentamos apenas com uma versão editada da verdade? Imagine quantas respostas sobre a vida, a morte e o universo podem estar ocultas nesses livros apócrifos e manuscritos censurados. Isso é algo para se refletir. Ao continuar a explorar esses mistérios, veremos como eles continuam a viver, ainda que nas sombras, e como são capazes de transformar nossa compreensão não apenas da Bíblia, mas de toda a história da humanidade. Os misteriosos textos apócrifos e os manuscritos do Mar Morto abrem novos horizontes na compreensão do mundo espiritual, apresentando entidades comparáveis às divindades africanas, reverenciadas no Antigo Egito e na Núbia. Esses manuscritos desafiam dogmas religiosos estabelecidos e propõem uma reinterpretação da história da fé. Imaginemos que textos antigos, repletos de menções a deuses negros, tivessem se tornado parte da Bíblia. O conceito de Deus poderia então ter sido apresentado sob uma luz completamente diferente. Teríamos uma compreensão mais profunda da conexão entre essas divindades ancestrais e os eventos cruciais da história humana, de onde se originam as ideias de ressurreição, julgamento das almas e a eterna batalha entre o bem e o mal. Esses conceitos floresceram nas culturas africanas muito antes do surgimento do judaísmo e do cristianismo. Contudo, para que uma nova religião se estabelecesse, muitas dessas histórias foram intencionalmente ocultadas, deixando apenas fragmentos preservados nos livros apócrifos. Esses livros são um verdadeiro tesouro de conhecimento para aqueles que buscam compreender o que foi excluído da história oficial.
Neles, encontram-se menções a personagens misteriosos, fragmentos sobre seres celestiais e verdades que questionam as doutrinas aceitas. O livro de Enoque, por exemplo, narra sobre anjos caídos, entidades poderosas que desceram à Terra e interagiram com os humanos, ensinando-lhes conhecimentos proibidos e tecnologias avançadas. Ao comparar essas narrativas com as histórias de deuses negros, pode-se descobrir uma semelhança impressionante. Seria possível que as histórias sobre anjos caídos fossem uma reinterpretação das histórias sobre divindades africanas, às quais outros povos já prestavam culto. Não menos intrigante é a existência de manuscritos censurados, como os manuscritos de Qumran, ou do Mar Morto. Descobertos em meados do século XX, esses documentos contêm textos que refletem uma cosmovisão mais diversa do que a apresentada no cristianismo tradicional. Neles, fala-se de batalhas celestiais, da criação do homem e de profecias que não foram incluídas no cânon oficial. Por que esses textos foram ocultados por tanto tempo? O que temiam aqueles que escondiam essa informação? Muitos pesquisadores independentes acreditam que houve uma tentativa deliberada de apagar ou distorcer quaisquer ligações entre a Bíblia e tradições espirituais mais antigas. Sabe-se que concílios religiosos, como o Concílio de Niceia, tomaram decisões sobre quais livros seriam considerados divinamente inspirados e quais seriam rejeitados. Seria possível que as histórias sobre deuses negros fossem consideradas perigosas demais para serem preservadas. O reconhecimento de que as ideias de vida após a morte, julgamento espiritual e ressurreição existiam em outras culturas poderia minar a autoridade daqueles que buscavam fortalecer uma nova religião. Essa possibilidade altera completamente nossa percepção da história e da fé. A história oficial pode ser apenas a ponta do iceberg. Fragmentos, pistas e sinais de uma verdade muito maior estão ocultos entre as linhas de textos antigos nas inscrições de templos e nas tradições orais que ainda são preservadas por alguns povos africanos. É um quebra-cabeça espiritual à espera de ser montado. E cada peça encontrada nos força a repensar nossa visão de Deus e do divino, que foi moldada e limitada ao longo dos séculos. Por séculos, a humanidade tem-se confrontado com a questão: se a versão aceita da história não seria apenas uma versão cuidadosamente editada da verdade. Pense em quantas revelações sobre a vida, a morte e a estrutura do universo podem estar ocultas em textos apócrifos e manuscritos censurados. Essa ideia possui um poder imenso, capaz de mudar radicalmente nossa compreensão não apenas da Bíblia, mas de toda a história da civilização humana. Um estudo atento revela que os ecos de antigas divindades negras e seus simbolismos não desapareceram sem deixar vestígios ao longo do tempo. Pelo contrário, eles continuam vivos, habilmente disfarçados e reinterpretados em uma infinidade de correntes religiosas modernas, incluindo tradições que parecem distantes, mas carregam traços distintos desses deuses antigos. É praticamente impossível estudar práticas espirituais contemporâneas sem perceber em que medida elas ainda se inspiram na espiritualidade africana. Essa influência se espalhou por continentes, atravessando oceanos e resistindo a tentativas de erradicação cultural e religiosa. Ao considerar o sincretismo religioso, a fusão de diferentes crenças em um único sistema, descobrimos o DNA espiritual de civilizações antigas, pulsando em práticas seguidas ainda hoje. Símbolos de Ísis, Osíris e Anubis, por exemplo, ainda são encontrados em várias religiões de origem africana, como o Candomblé e a Umbanda, que mantêm uma conexão direta com as tradições africanas trazidas por povos escravizados. Apesar de nomes e histórias terem sofrido alterações, a essência desses deuses permanece viva. Anubis, o guardião das almas, apresenta uma semelhança impressionante com Exu, que atua como mensageiro entre os mundos e abre caminhos. Ísis, a grande mãe Mamnan, encontra seu reflexo em Iemanjá, a mãe das águas, também reverenciada como protetora e doadora de vida. Essa conexão não é acidental, mas um reflexo da capacidade dessas tradições de se adaptarem, mantendo sua essência. Mesmo no cristianismo, é possível encontrar vestígios dessas influências. Lembra-se de quão frequentemente aparecem imagens de Maria com o menino Jesus, em uma postura que lembra exatamente Ísis com Horus.
O simbolismo da Mãe Divina segurando um Filho Salvador não é uma característica exclusiva do cristianismo, mas representa uma narrativa transmitida de geração em geração por milénios. A figura de Cristo, morrendo e ressuscitando, também ecoa a história de Osíris. Mesmo que essas comparações causem desconforto a alguns, é impossível negar as semelhanças simbólicas. Isso em nada diminui a importância de Jesus ou da fé cristã, mas nos faz questionar se esses arquétipos não seriam universais, transcendendo religiões específicas e apontando para um padrão de histórias espirituais que a humanidade guarda em seu inconsciente coletivo. Na cultura contemporânea, esses símbolos continuam presentes em formas ocultas. Filmes, séries e até obras musicais contêm referências a essas divindades. O cinema, por exemplo, frequentemente retrata deuses egípcios, pirâmides e mistérios antigos como portais para conhecimentos perdidos. Não é de admirar que histórias sobre maldições de faraós ou segredos ocultos em tumbas continuem a cativar a imaginação de milhões. Esses temas despertam em nós algo profundo, uma curiosidade quase instintiva sobre as origens do divino e o que esses deuses antigos representavam. As antigas divindades do continente africano continuam a influenciar o mundo moderno, apesar de séculos de esquecimento e tentativas de erradicação. A espiritualidade dos povos africanos, indissociavelmente ligada à natureza, está vivenciando um peculiar renascimento em práticas espirituais contemporâneas. A própria ideia de que todo o existente é permeado por energia e que o sol, a lua, as árvores e os rios são manifestações de forças divinas, encontra reflexo tanto em tradições antigas quanto em movimentos espirituais modernos. Práticas meditativas, rituais de purificação com ervas e a busca pela união com a natureza servem como uma vívida confirmação desse legado. Surge a questão: não seria isso um retorno inconsciente às raízes espirituais que foram suprimidas por tanto tempo? O sincretismo religioso, manifestado de forma particularmente vívida nas Américas, serve como um testemunho vivo de resistência espiritual. Na era da escravidão, quando africanos foram trazidos à força para o Brasil, Haiti e Cuba, eles foram compelidos a esconder seus deuses, mascarando-os sob os nomes de santos católicos. Assim, Ogum foi identificado com São Jorge e Iemanjá com a imagem da Virgem Maria. Tal fusão de crenças não apenas preservou a memória de antigas divindades, mas também gerou novas formas de espiritualidade, possuindo uma força tão poderosa que continuam a existir até os dias atuais. Cria-se a impressão de que os deuses africanos, apesar de todas as tentativas de destruí-los, continuam a falar com o mundo através de outros nomes, símbolos e práticas. Na espiritualidade contemporânea, observa-se um desejo de retornar às origens, estudar os princípios das religiões africanas, explorar o poder dos orixás e reviver rituais antigos. Muitas pessoas, sentindo um vazio nas religiões ocidentais tradicionais e não encontrando nelas respostas para suas mais profundas necessidades espirituais, voltam-se para as tradições africanas em busca de uma verdadeira conexão com a energia da vida. Essa busca não é apenas uma fascinação passageira, mas um reflexo da força duradoura que essas culturas exercem sobre a alma humana. A presença das tradições espirituais africanas pode ser notada também em festividades populares. O Carnaval, por exemplo, tem suas raízes em rituais africanos dedicados à fertilidade e à mudança das estações. Os ritmos dos tambores, as danças, as cores vibrantes e os cânticos, tudo isso são ecos de tradições antigas. Rituais de oferendas em rios, mares ou encruzilhadas ainda são praticados como forma de honrar as divindades e pedir por bem-estar. Não se pode esquecer o poder da música e da oralidade. Canções, histórias contadas à volta de uma fogueira, lendas transmitidas de geração em geração, tudo isso são formas de preservar a memória dos deuses. Mesmo que as palavras mudem, os princípios fundamentais permanecem inalterados. Respeito pela natureza, conexão com os ancestrais, busca pelo equilíbrio e pela harmonia espiritual. Esses princípios são a base de muitas religiões modernas, mesmo que as pessoas não percebam a origem africana dessas ideias. É surpreendente perceber como esses símbolos e histórias sobreviveram apesar de todos os obstáculos.
Com cada nova pesquisa e descoberta, fica claro que a espiritualidade moderna é muito mais híbrida do que se costuma pensar. Cada religião carrega consigo uma parte da sabedoria antiga. E isso atesta que, no fundo, todas as crenças têm algo em comum: a busca pela verdade e uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Essas forças ocultas influenciam a forma como vivemos e entendemos a fé hoje. Essa pergunta permanece aberta para futuras pesquisas e reflexões. Existe a possibilidade de que a verdadeira história das origens da humanidade tenha sido intencionalmente ocultada para desviar a atenção de certas circunstâncias mais significativas. Essa pergunta ressoa como um chamado persistente, uma voz nascida das profundezas da consciência, lembrando-nos de que nem tudo o que nos foi apresentado é uma narrativa exaustiva. Ao olhar para as lacunas do vasto panorama da história humana, não podemos deixar de sentir um vazio gritante entre as noções aceitas e os eventos reais. Esse espaço é preenchido por mistérios, histórias não contadas, documentos destruídos e verdades ocultas sob um véu de medo, controle e manipulação. Mas que motivos poderiam ter levado alguém a esconder a verdade sobre nossa essência, origem e as forças espirituais que moldaram o mundo? Cada nova descoberta, seja um templo antigo, uma inscrição misteriosa ou um manuscrito esquecido, nos faz questionar. Nossa fé não foi moldada de tal forma a nos manter dentro de um caminho específico enquanto outras possibilidades foram rejeitadas. Quando se torna conhecido que histórias sobre divindades negras, deuses africanos que governavam o mundo, foram deliberadamente silenciadas, torna-se evidente que algo muito maior do que poderíamos ter imaginado pode estar oculto por trás disso. Espiritualidade, fé, conexão com o divino, tudo isso é muito mais amplo do que os limites traçados pelas escrituras oficiais. É por isso que é necessário analisar criticamente as informações. Sua fé é baseada na verdade completa ou apenas na parte da história que foi conveniente preservar? Essa pergunta pode causar desconforto, mas é essencial. Ao notar a semelhança entre as narrativas sobre deuses africanos e personagens bíblicos, não se pode ignorar a existência de um modelo universal de histórias, arquétipos espirituais, que se repetem em diversas culturas. Isso não indica que a verdade espiritual transcende qualquer religião ou doutrina. Talvez essas histórias sejam ecos de conhecimentos que a humanidade sempre possuiu, mas que com o tempo foram fragmentados. É impressionante perceber quantas pessoas vivem suas vidas, aceitando incondicionalmente o que lhes é dito. Crescemos ouvindo apenas uma versão da história, acreditando que tudo começou em um determinado ponto, como se nada existisse antes disso. No entanto, ao mergulharmos nos mistérios da África antiga, descobrimos uma sabedoria que não apenas precede a Bíblia, mas possivelmente serviu como seu fundamento. E se a essência da espiritualidade que buscamos hoje estivesse oculta nesses cultos, símbolos e rituais, rotulados como pagãos ou proibidos? Pense por um momento. Se as pessoas soubessem toda a verdade sobre a sua origem, sobre o poder contido em cada uma delas, haveria a necessidade de controlá-las por meio do medo. Talvez seja por isso que tanta informação foi suprimida. O verdadeiro conhecimento liberta, enquanto a ignorância escraviza. Ao falar de deuses negros, implicamos algo que vai muito além de efígies de pedra ou lendas antigas. Falamos de uma força espiritual que permanece viva, transcende o tempo e é capaz de nos ajudar a perceber nossa verdadeira essência. De fato, você já se perguntou por que a contemplação de símbolos antigos, pirâmides majestosas, máscaras africanas misteriosas ou templos que sobreviveram por milénios evoca uma resposta tão forte em nós? É como se algo dentro de nós reconhecesse esses lugares, como se fosse um eco da memória ancestral, gravado nas profundezas de nossa alma. Talvez seja uma pista de que carregamos dentro de nós uma faísca de uma verdade esquecida, uma parte da história dos deuses negros que ainda pulsa, aguardando o seu despertar. Imagine o poder da humanidade, consciente de suas verdadeiras raízes. Imagine um mundo onde as divergências religiosas desaparecem, pois todos entendem que as diferentes narrativas são apenas distintas formas de expressar uma única essência divina.
Imagina um mundo onde as pessoas não lutam por crenças, mas unem esforços em busca de uma grande verdade que reside além das palavras e dos livros. É para tal reflexão que o autor convida hoje. Estamos prontos para olhar o passado com um outro olhar, sem temer as descobertas que nos aguardam. Talvez seja a hora de reavaliar nossas noções de fé, de Deus, do universo. Talvez a verdadeira força resida no próprio questionamento, na recusa em aceitar cegamente tudo o que nos é imposto. É assim que nosso desenvolvimento espiritual ocorre, quando deixamos de ser meros seguidores e nos tornamos buscadores da verdade. O autor convida você a refletir sobre isso agora mesmo. O que sua intuição lhe diz? O que seu coração sente quando você ouve sobre essas histórias ocultas? Você ouve uma voz interior afirmando que há algo mais, algo ainda não descoberto. Essas perguntas não são apenas um artifício retórico. Elas são um convite para despertar sua consciência e começar a ver o mundo sob uma luz diferente. Não se trata de abandonar sua fé, mas de expandi-la, de entender que a espiritualidade não se limita a um livro ou um nome, mas representa um rio que flui através de todas as culturas, todas as histórias e todos os povos.